Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Anderson Ribeiro. Eu sou executivo de produtos da vertical de segurança dentro da Abra Software. Gostaria de agradecer a todos pela disponibilidade de participar de mais uma live exclusiva da Abra Software. Esse evento faz parte de uma série de workshops online que estamos promovendo diariamente com conteúdo de tecnologia, inovação, segurança da informação, entre outros. Eu gostaria de deixar aqui alguns links de acessos para nossas redes sociais, que vocês podem se atualizar com relação aos próximos conteúdos e também acessar os diversos conteúdos já gravados das nossas lives das últimas semanas e também as próximas que estão por vir. Nós estamos aqui com o Lucas Romares, ele é o System Engineer da ForcePoint. Nós trouxemos um portfólio muito rico em segurança, voltado para algumas plataformas, totalmente conectado com o momento do mercado. Vou passar a palavra para ele. No final nós temos perguntas. Fiquem abertos a colocarem os questionamentos de vocês, que nós estaremos à disposição. É com você, Lucas. Obrigado, Anderson. Bom dia novamente, pessoal. Obrigado pela disponibilidade de vocês. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aí ao time da Abra Software, Anderson, Daniel, Luiz, enfim, toda a organização aí. Muito obrigado pela participação. É muito gratificante para mim participar num webinar aí com nossos grandes parceiros da Abra Software. Pessoal, nosso tema hoje, como o Anderson bem explanou, visibilidade, compliance e controle, né? E se barra segurança aí para o Office 365, tá? A apresentação de hoje, a intenção é menos slides e mais hands-ons com vocês. Então, basicamente aqui contextualizar rapidinho a ForcePoint, o nosso portfólio, posteriormente abordar um pouco da arquitetura dessas soluções, principalmente o CASB, né, que é como uma luva para esses cenários, e depois a gente fazer uma demo aí, vocês verem o produto rodando, como que a gente protege, casos de usos reais usando o Office 365, tá bom? E no final a gente abre aí para perguntas e respostas, então por gentileza fiquem à vontade. Posteriormente também vou compartilhar com o time da Abra Software para enviar para vocês esse material. Então, pessoal, falando rapidamente aí sobre a ForcePoint, enfim, da onde nós viemos, a ForcePoint completou em dezembro 5 anos. Internamente aqui a gente brinca que a mãe da ForcePoint, ou seja, a empresa aí que nos fundou, é uma senhora empresa rica e poderosa. Ela é chamada Raytheon, foi fundada lá em 1922, e o foco da Raytheon, os caras são líderes mundiais em material bélico. Então é a Raytheon que desenvolve o míssil Tomahawk, F-18 com a Boeing, drones, porta-aviões, armas a laser, enfim. Toda essa parte bélica, os caras são líderes. O principal cliente da Raytheon desde 22 é o governo americano. Esses caras sempre foram muito atacados e visados também. Então, né, como eles têm uma grande base, eles desenvolveram soluções de cibersegurança interna para se proteger também. Dentre elas, a que vocês estão vendo na direita, o Insider Threat, nós chamamos de FIT, ForcePoint Insider Threat. Essa solução, pessoal, foi responsável, por exemplo, pelo famoso caso Snowden. Então, ajudou a evidenciar os leaks do Snowden, no FBI, no NSA, enfim. Isso a ForcePoint não podia nem comercializar no passado. Por mais que era um software, era tratado como um armamento. Ou seja, somente o governo mesmo podia adquirir. Então a Raytheon, olhando isso, falou, pô, eu tenho muito investimento, muita solução de cibersegurança que o mercado não tem, né, muita presença de mercado, por que não criar uma empresa para vender isso para cliente final? E aí nasceu a ForcePoint. Então bacana que a gente já nasceu derivando essas soluções. Hoje, né, o FIT já faz parte do nosso portfólio. Ao pé da letra, pessoal, é uma solução anti-sabotagem, basicamente um clientezinho que a gente instala em desktop e notebook crítico, que monitora tudo que o usuário está fazendo na máquina. Né? Quando eu digo tudo, a solução é tão crítica que até senha de banco, quantas abas ele abre no browser, que horas ele loga na VPN, enfim. E aí, o que acontece? Qualquer match numa política dessa, a gente starta uma gravação 5 minutos antes e 5 minutos depois para evidenciar tudo o que aconteceu na máquina. Então, é bem bacana, uma solução aí para ambientes críticos. Paralelamente a isso, a gente começou a comprar mais empresa para compor o nosso portfólio. A primeira que a gente adquiriu, acredito que vocês conheçam, é a WebSense. A WebSense é uma empresa muito top, né? Nasceu fazendo proxy, filtro de conteúdo e DLP. A WebSense agregou no nosso portfólio toda a parte de Web Security, um dos temas aí legais para Office 365 hoje também, né? A ForcePoint hoje tem a parte de Web Security on-premises e na nuvem,
com data center no Brasil, então isso é muito bacana comentar com vocês também. Então faz toda a parte de filtragem de conteúdo, em relação ao Office 365 também tem controles granulares para proteção, enfim, inspeção SSL, então toda a parte, né, a gente está vendo agora aí uma grande transformação em relação a trabalho remoto, o proxy está na nuvem, né, por exemplo, cai como uma luva nesses casos de uso, né, com o Office 365, principalmente para proteção do usuário fora da rede. Né, seja na rede corporativa ou no modemzinho 4G, a gente consegue controles aí com proxy em cima desses acessos, enfim, garantindo segurança na navegação do usuário. Então, isso é legal de comentar com vocês. A WebSense agregou para nós também a parte de e-mail security, então a gente hoje tem a solução de anti-spam também on-premises ou na nuvem, para o Office 365 também é um excelente caso de uso, né? Para todas as mensagens que chegarem, né, de inbound, a gente faz uma filtragem contra spam, contra phishing, contra ataques direcionados, enfim, APTs, né, ameaças avançadas. Então, a nossa solução de anti-spam também é excelente para tudo que vai chegar para o Office 365 e o DLP, né, para tudo que vai sair é excelente. Se o usuário for hospedar algum dado no OneDrive, né, tentar aí fazer alguma movimentação no Teams, né, qualquer vazamento confidencial, a solução de Data Loss Prevention da Forcepoint é líder do Gartner há 11 anos, uma solução bem bacana, um dos próximos temas aí que a gente vai ter também com esses webinars na Brasoftware, então é bacana também dar uma pincelada no DLP. Essas 3 soluções a gente derivou da WebSense. Atrelado a isso, pessoal, nós adquirimos a divisão de Firewalls que pertencia à McAfee, é uma empresa finlandesa chamada Stonisoft, e a Stone, o que é legal, né? Eles agregaram no nosso portfólio a parte de Next Generation Firewall, e eles foram pioneiros em 2 tecnologias. A primeira, né, eles soltaram há 10 anos atrás uma feature chamada Multilink VPN, que é basicamente o que o mercado hoje conhece como SD-WAN, ou seja, a gente agregar ou manter os links MPLS de vocês clientes com outras conexões, e aí desde a DSL, fibra, até modemzinho 4G, as nossas caixas já suportam hoje, e a gente proveu que o mercado chama de QoS, né, qualidade de serviço para o usuário na ponta. Então, por exemplo, 80% do meu tráfego eu vou destinar ao Office 365, né, 10 para VoIP, 5 para backup, 5 para RP, esse tráfego somado. Então, bacana que o SD-WAN faz isso automaticamente, né, e ele gerencia, enfim, relação à latência, essas coisas, qual o tráfego priorizar. Então, isso é bacana que na Forcepoint isso não é um add-on, não é uma composição dos nossos firewalls. Desde a menor caixinha até os chassis aí para data centers, a gente consegue prover isso embarcado nas caixas. E o outro ponto bacana, além de todas as features de Next Generation Firewall, é a parte de cluster. Então, a Forcepoint aí é o único player que consegue suportar clusters de modelos diferentes, em arquiteturas diferentes para Firewall. Né? Isso é muito bacana de comentar com vocês também. Feito isso, pessoal, por fim a gente adquiriu mais 2 divisões, né? A gente adquiriu a divisão de cloud que pertence à Imperva. Então a Imperva é uma empresa muito top, né, de WAF, proteção para database, mas tudo que é cloud deles hoje é Forcepoint. É uma divisão chamada Skyfence e agregou para nós um dos temas principais hoje, a solução de CASB, né? Cloud Access Security Broker. Basicamente aí controle, auditoria e visibilidade, né? Shadow IT para qualquer aplicação em nuvem. Então esse daí eu vou deixar para falar um pouquinho mais com vocês à frente, mas é bacana vocês entenderem como que ela veio para o nosso portfólio. E por fim, o nosso grande diferencial no mercado, pessoal, algo que a gente nasceu fazendo, análise comportamental. Behavior Analytics, né, foi o tema da RSA Conference esse ano, o Gartner no ano passado em alguns painéis deu uma pincelada no Brasil também nesse tema, a Forcepoint nasceu com esse conceito, né, os gringos deram o nome aí de Human Centric, Human Point, ou seja, colocar o comportamento do ser humano em primeiro lugar para ele municiar as nossas soluções. Então é muito bacana essa nossa estratégia, essa solução de Behavior Analytics. É uma solução que, como o próprio nome diz, monitora o comportamento. Então, se a gente abrir a console dela, lá é bacana, vocês vão ver lá Sentimental List, ou seja, lista de sentimentos. O foco é ela interpretar o sentimento aí, o que o ser humano está fazendo no endpoint com o disco dia a dia de trabalho dele. Então, a gente tem políticas, né, que monitoram isso, e em cima disso, qualquer desvio de perfil do usuário, baseado no risco, né, ela troca, né, por exemplo, as políticas do DLP. Então vamos pegar um exemplo, vamos supor que eu sou estagiário e trabalho na Brasoftware, né? Meu mundo é das 9 às 4 no escritório, por exemplo. Mas eu estou chegando aí 8 da noite, batendo caixa na catraca, fechando a VPN e subindo dado confidencial para o OneDrive. Isso nunca fez parte do meu perfil. Então essa solução eleva o meu nível de risco de 2 para 5, por exemplo, e fala assim, o DLP automaticamente bloqueia o Lucas porque a taxa de transferência do risco dele elevou muito.
Então isso é muito bacana, a Forcepoint já enxerga isso como um Next Generation DLP, ou seja, a gente flexibilizar as políticas do DLP para vocês clientes, sem vocês colocarem a mão na console. Então isso é muito bacana, e a nossa tendência, obviamente, é municiar todo o nosso portfólio com análise comportamental. Então pendurar isso no CASB, no FIRE, enfim. Então a gente vai ter algumas soluções, alguns lançamentos aí bacana para esse quarter, não é nada de roadmap. Futuramente a gente comenta também nos webinars aí com a Brasoftware, tá bom? Mas é bacana comentar o nosso grande diferencial de mercado, é sempre trabalhar com a parte humana, municiando o comportamento humano, municiando nossas soluções. E por fim, pessoal, para fechar o portfólio, a gente partir aí direto para o assunto. Quando vocês veem a AMD ali, Advanced Malware Detection, é a nossa sandbox. Então a Forcepoint tem uma sandbox, né, uma solução anti-APT contra ameaças avançadas, que ela faz parte da integração com Firewall, com o anti-spam ou com o proxy. Então é um add-on dessas soluções, né, a solução de sandbox aí, qualquer download, né, um caso de uso, qualquer download que o usuário fizer de um dado, a gente vai passar na peneira de segurança dessas soluções, do Firewall, do Proxy e do Anti-Spam. Se a gente não conhecer esse artefato, né, for uma ameaça nova aí, automaticamente essas soluções jogam para sandbox, a nossa sandbox está na nuvem também, a gente executa automaticamente esse artefato malicioso e levanta aí o que o mercado, né, chama de IOCs, os indicadores de comprometimento desse malware. Então, o hash dele. Então, o que é legal? Já pega o hash bloqueando antivírus, a URL bloqueando proxy, enfim. Então, a gente explode, né? Tem uma solução aí também de anti-APT que deve ser combinada sempre com o Firewall, Proxy ou Anti-Spam, só para a gente finalizar nosso portfólio. Tá bom, pessoal? Então, indo direto ao ponto hoje, falando de Office 365 e falando de proteção contra esse cara, uma solução que cai como uma luva, pessoal, é o CASB, né, o Cloud Access Security Broker. A intenção não é ser muito técnico aqui, pelo contrário, é fazer, né, uma demo aí de casos de uso direto ao ponto que vocês clientes devem enfrentar no dia a dia, mas é legal dar uma pincelada na arquitetura do produto. Ou seja, né, como que a gente põe o bicho para rodar na rede de vocês? E a gente tem 4 formas de integração, tá bom? Depois a gente vai ter webinars também para clientes mais detalhados, assim, mas é bacana que a gente dá uma pincelada aqui. Então, quais são as formas de integração que a gente tem do CASB com o Office 365? Ou seja, o único pré-requisito é que as conexões do Office 365 passem no nosso CASB para a gente garantir controle, principalmente controle em tempo real. Para isso, a gente tem 3 formas que a gente chama de inline, ou seja, eu garanto um controle em tempo real de toda a informação, tudo que está acontecendo no Office 365. A primeira e a mais bacana, quando eu digo bacana, que a gente pega o usuário, não importa onde ele esteja, é utilizando uma integração de uma solução de single sign-on com o nosso CASB. Né? Tem várias soluções de single sign-on excelentes no mercado aí. Qualquer solução de single sign-on que falha o protocolo SAML 2.0. Então é basicamente o que a gente precisa. Ou seja, quando o usuário vai acessar o Office 365, ele precisa primeiro entrar no portalzinho da solução de single sign-on. Isso faz um redirecionamento, nessa solução redireciona para o nosso CASB e a gente garante controle em tempo real. Então, qualquer solução de single sign-on vai trabalhar para a nossa solução de CASB. Ela, né, vai pedir a autenticação do usuário, se ele tiver na máquina lá num coffee shop, num McDonald's da vida, enfim, não tem problema, essa solução redireciona, a gente garante controle em cima do usuário em tempo real. Então esse é um exemplo muito bacana de comentar com vocês, porque não precisa de client na máquina, né, a solução de single sign-on empurra o tráfego, a gente faz esse controle em real time. Então na nossa demo eu vou mostrar para vocês exatamente esse caso de uso. Eu vou acessar aqui numa máquina que eu não tenho o cliente do CASB, o Office 365, e vocês vão ver como que a gente gerencia, como a gente audita o que esses usuários estão fazendo. Segundo ponto, pessoal, instalando um clientezinho na máquina. A nossa solução de CASB suporta Windows, Mac, iOS e Android. Instalou um cliente, esse cliente empurra todas as conexões do Office 365 para a nossa nuvem e a gente garante o controle do usuário. Então, muito, muito tranquilo. Um clientezinho é uma solução que também garante o controle fora da rede, enfim. Instalou a gente, ele empurra todas as conexões web, no Office 365 no caso aqui, para a nossa nuvem e a gente garante o controle do usuário. Terceiro e último ponto, a gente utilizando um Firewall Proxy, né, no caso Forcepoint, o melhor dos mundos, para fazer o que a gente chama de reverso. Ou seja, quando o usuário acessa login.microsoftonline.com para acessar o Office 365, o Firewall Proxy redireciona esse tráfego para o CASB antes dele passar para o 365. E a gente também tem o controle em cima do usuário. Então, vou mostrar para vocês em tempo real também, na demo,
esse caso de uso do reverso. Esses 3 casos que nós citamos, pessoal, a gente consegue o controle em real time. Tudo que o usuário está fazendo é logado no CASB, vocês conseguem aplicar políticas, controlar, bloquear, na verdade, né, a melhor palavra, em tempo real. Então, isso que é muito bacana, não preciso trabalhar de modo reativo, tá? O quarto e última forma que a gente tem é via API, ou seja, a API eu vou usar para escanear dados que estão em repouso no Office 365. Então, isso é muito legal, né? O que vai para lá, por exemplo, o DLP vai pegar. Se eu pegar uma planilha confidencial aí e compartilhar para o OneDrive, fazer um upload lá em cima, o DLP pega. Mas o que já está lá em cima? Né? Eu não consigo instalar um cliente na Microsoft, nenhuma solução de mercado também. Então, o CASB é o melhor caso de uso para isso, fazer essas integrações e garantir essa visibilidade. Então, via API, a gente roda um scan no Office 365 inteiro, Teams, OneDrive, o que tiver hospedado lá em cima e gera um relatório de compliance para vocês. Por exemplo, na política de CPF, eu encontrei lá dentro do OneDrive um PDF com vários números de CPF. Inclusive, esse é um caso de uso que eu deixei pronto para mostrar para vocês. Então, a parte de API, ela funciona para dados em repouso, ou seja, dados que já estão lá na nuvem. E muitas vezes são confidencial, muitas vezes tem um compartilhamento com everyone, ou seja, qualquer usuário que autentique no Office 365 pode baixar esse arquivo, então isso pode ser perigoso, dados confidenciais, enfim. Então a parte de API, que é a quarta forma lá em cima do lado esquerdo, é dados em repouso, e as 3 formas embaixo a gente protege em tempo real. Tudo isso numa visão de arquitetura transformado em licenciamento fica dessa forma. Então, tudo que a gente falou em line, né, em proteção em tempo real, está ali do lado esquerdo. Olha, a gente falou de single sign-on, a gente falou do proxy, né, do reverso acontecendo e do agentezinho, né? Então, são os módulos que a solução é licenciada. Esse módulo que trabalha em line, proteção, em bloqueio em tempo real, monitoramento, chama Cloud Protection. O módulo que trabalha com scan e dados em repouso, que vai escanear lá em cima via API, é o Cloud Governance. Então a gente tem esses 2 módulos, né? Esses 2 módulos juntos chama CASB Suite, basicamente CASB Security Suite, licenciado, pessoal, por número de usuários. Então, basicamente, pegar quantos usuários vocês têm atualmente, é só o número de usuários que vocês precisam da licença de CASB. Então, o produto pode ser licenciado pela Suite, já engloba os 2 módulos, proteção em tempo real, mais scans e dados em repouso, ou modular, né? Vocês podem começar com a parte de Cloud Protection Inline, o ano que vem, por exemplo, licenciar o Governance, não tem problema nenhum. Vale salientar um ponto com vocês, bacana da gente demonstrar hoje, que é a parte de Shadow IT. Né? Isso está presente no nosso CASB, isso é um serviço também que a gente faz aí proativamente com os AMs e os engenheiros da Brasoftware direto, é bacana, é um serviço que não tem custo, tá, pessoal? Que é basicamente prover um relatório, eu deixei pronto para vocês verem na demo também, de visibilidade que está acontecendo no ambiente de vocês. Então, o Shadow IT, dando uma pincelada e depois a gente vai ver o relatório, eu deixei um exemplo, é basicamente o seguinte, vocês homologaram nuvens sancionadas no ambiente de vocês, por exemplo, o Office 365. Então, vocês estão pagando o Office 365, enfim. Vocês vão perceber que o relatório de Shadow IT muitas vezes pode acontecer que o usuário está hospedando dados confidenciais lá no Dropbox pessoal, numa outra nuvem, que é pessoal dele, ou seja, o dado corporativo confidencial devia estar no OneDrive, mas muitas vezes está compartilhado numa nuvem não sancionada. Então, o Shadow IT mostra tudo isso para vocês, usuários, conexões, quanto tempo eles ficaram nessas aplicações. Então, isso é bacana que já faz parte do CASB também. Tá dentro do módulo Governance, mas na Suite também. Então é bacana que, como o próprio nome diz, aí visibilidade, né, de aplicações não sancionadas e sancionadas que os usuários estão acessando. Tá? Por fim, pessoal, antes da gente aí partir para uma demo, ficar mais dinâmico, existe um serviço da ForcePoint que é essa parte de Custom Apps. Esse serviço ele é pioneiro no mercado, né? Só a ForcePoint tem, que é o seguinte, se vocês tiverem qualquer aplicação que, né, vocês desenvolveram internamente, qualquer aplicação em nuvem, a ForcePoint tem um serviço de consultoria que faz o mapping dela, ou seja, entende como ela funciona e joga ela para o CASB para vocês controlarem em tempo real. Então isso é muito bacana. É um serviço de consultoria que faz isso apartadamente, tá bom? Bom, falamos aqui da arquitetura, ou seja, das formas de integrar o CASB no ambiente de vocês, e falamos aqui um pouco de licenciamento, né? E dos módulos que contempla o produto. Então agora vamos fazer um hands-on, para a gente focar aí bastante no Office 365 também, tá bom? Para vocês clientes, é super tranquilo realizar uma POC do produto, também não, se vocês quiserem, aí, junto com a Brasoftware, a gente consegue disponibilizar um tenant para vocês
de POC, né, a gente testar essa solução porque ela não é intrusiva. Isso que é bacana, não exige vocês redirecionarem na POC todo o tráfego do Office 365 para a solução, tá bom? Então, logando no Casb, começando uma sequência aqui como se o ambiente estivesse zeradinho, né? Primeira coisa que a gente faz para trabalhar com o Office 365 é adicionar essa aplicação. E aí depois a gente vai fazer os casos de uso que eu citei para vocês. Então a gente vem na aba configurações e adiciona um asset aqui, né? Eu já deixei, né, obviamente, a nuvem adicionada aqui do 365, mas só mostrando para vocês a quantidade de aplicações em nuvem que a ForcePoint suporta. Olha que legal, a gente tem aqui na primeira página do 365, mas a gente tem aí 40, 50 páginas de aplicação em nuvem. Se eu vier para a página 10, sinceramente, a maioria delas eu nunca vi na vida. Então, o que significa isso? A ForcePoint já sabe como essas aplicações funcionam, né? A gente já mapeou elas. Então, basicamente, escolher, no caso aqui eu vou tomar como base o nosso Office 365, né? Uma vez que a gente escolheu, clicar nela aqui, a gente consegue fazer todas aquelas formas de integração, tá bom? Então tá aqui, ó, single sign-on, é só seguir os passos, é muito simples. Tá aqui também a parte de agentezinho, só dando uma pincelada com vocês, ó, os clientes Windows, Mac, iOS e Android, mas para a nossa demo aqui, eu vou trabalhar com o mesmo modo que a gente trabalha na POC, ou seja, proxy reverso. Né, a gente vai ser transparente para o usuário, ou seja, sem nenhum cliente na máquina, a gente vai tomar controle em cima do 365. Para isso, pessoal, seja em POC ou em produção, a gente faz uma simples configuração para a gente já entrar no produto. A gente cria um proxy reverso aqui. Então, tá vendo que ele já completa com o endereço da ForcePoint? A gente sempre vai colocar o seguinte, app1 vai ser o Office 365, app2 vai ser o Slack, app3 Salesforce, 4 Amazon, 5 Okta, enfim, não importa a solução que vocês tenham, nuvem, né? Vocês colocam sempre o apontamento da solução aqui, cada número para uma delas. Então, como é o Office 365 no nosso caso, eu vou colocar app1 e vou jogar para onde? login.microsoftonline.com. Então, esse basicamente é o reverso. Por isso que eu disse que ele não é intrusivo, também em POC, ou em produção, né, e ele é transparente para o usuário. Então, uma vez que vocês salvarem isso, né, toda vez que o usuário for acessar login.microsoftonline.com, ele redireciona para onde? Para o nosso CASB. Então, olha que legal, se eu vier aqui copiar esse link, não estou copiando nada de Microsoft, ó, um link interno da ForcePoint. Vim no browser e colar e acessar esse link, olha que legal, onde transparentemente a solução, né, faz o redirecionamento do usuário para dentro do Office 365. Então, olha que legal. Para o usuário é transparente, né? Se a gente se atentar, estou dentro do 365, mas está passando na ForcePoint, olha que legal. E se a gente voltar aqui na solução e pegar os logs em tempo real, esse login já vai aparecer. Então, a gente vem aqui na parte de audit, seleciona a nuvenzinha do Office 365, ó, e vem aqui em real time, aqui em cima, ó. Olha que legal. Tudo que acontecer na nuvem em tempo real já vai ser logado aqui. Então, daqui a pouco eu vou dar um refresh e já aparece o nosso loginzinho. E aí, pessoal, uma vez que isso aconteceu, eu já tenho controle do usuário. Aí é política na veia. E o bacana da ForcePoint, né, é que a gente, como eu comentei com vocês, já mapeou o Office 365 inteiro. Então, olha a quantidade de políticas pré-definidas que vocês já podem criar. A gente tem tudo mapeado, ó. A gente tem o OneDrive e olha a granularidade. Então dá para vocês chegarem no nível de não deixar um usuário anexar um arquivo no OneDrive. Ó. Desabilita aqui e cria política aqui na direita para esse usuário. Né? O produto integra com AD, então isso é bem bacana. Então olha só a quantidade, né, granularidade também que vocês podem fazer, ó, dentro do Office 365 na nuvem. Então, ó, no Outlook eu não vou deixar o usuário acessar o calendário. Enfim, dá para chegar nesse nível. Então a gente tem aqui ó, AD, App Services, né, de Microsoft, aí a Microsoft dá um banho, então fiquem à vontade aí também, Anderson, os especialistas Dani para complementar, mas tem muita coisa aqui, ó, legal para Office 365, ó, até a parte de Admin Center, né, para a gente analisar quem vai acessar lá em cima vai fazer o quê dentro do Admin Center, ó. Isso pode ser um perigo, né? Muitas vezes a gente permitir um usuário que não tem acesso não precisa ter acesso ao Admin Center a criar coisas lá em cima, a deletar coisas que estão lá em cima, aplicações do 365, ó, isso pode ser um perigo mesmo, o coração da empresa pode estar hospedado aqui em cima. Então olha a quantidade, né? Power BI, SQL, Teams, então o Office 365 inteiro está mapeado aqui, eu diria para vocês. Então é muito simples de criar política que vocês querem bloquear. Vem no Yammer, né? Na hora do usuário postar, não vou deixar ele anexar um arquivo, somente fazer posts dentro do Yammer. Então tá aqui, ó, desabilita, aplica a regra para o usuário, para o grupo, para uma U, para um conjunto de máquinas, enfim. Então é muito bacana aqui a granularidade. Isso tudo já vem
pré-definido na ferramenta. Mas o que é legal do CASB também, para a gente ver o bicho rodando agora, legal? A parte de customização. Então, a parte de customização, vocês podem criar qualquer política customizada também. Vamos criar rapidinho aqui, ou demonstrar para vocês fazer um hands-on, o bloqueio de uma política bloqueando um download do OneDrive, para a gente fazer aqui em tempo real. Então, olha como é simples. Primeira coisa, ó, a gente tem 5 predicados aqui, vocês podem criar, como eu disse, qualquer coisa, né? Como que a gente começa? Sempre pegando a categoria, ou seja, o que do Office 365 eu quero controlar. Então vamos pegar aqui o OneDrive, tá vendo que tem as mesmas funcionalidades do 365? Então vamos selecionar aqui o OneDrive SharePoint, tá bom? E depois é muito simples, pessoal, ó, é booleano. Vocês vão colocar, sempre que for o OneDrive SharePoint coloca a condição e a ação, certa ação que vocês querem, como é simples. Upload, download, login, ó, tá tudo aqui. Vamos selecionar aqui para a gente ver um download. Sempre que for o OneDrive e for um download, vocês podem vir aqui em cima e pedir para bloquear. Ó. Vem aqui, ó, modo audit é monitoramento, modo block, como a gente comentou lá no slide de arquitetura, bloqueia em tempo real, dá um save. Preciso só dar o nome da política aqui só. Então, pessoal, dá para chegar mais longe, ó. Dá para chegar, meu usuário for, ó, login name, né? Ou um BU do AD, enfim. Dá para vocês fazerem muita coisa aqui, ó. Quando, né? Como que ele vai logar? Como que ele vai logar dentro, fora da rede, de um determinado endpoint, utilizando o single sign-on? Quando, né? Onde ele vai logar? Isso é muito legal. Por quê? Porque a gente consegue restringir acesso ao 365 somente da rede interna de vocês. E também colocar o tempo em cima disso, o time frame. Quando que esse cara vai logar? Das 9 às 6, depois eu restringo o acesso, por exemplo. Então esses 5 predicados, eles são bacanas, vocês conseguem customizar qualquer coisa em cima do 365, tá bom? Então eu vou deixar essa política, vou só dar um nome para ela aqui. Por exemplo, block OneDrive download. Beleza? E aí vamos salvar esse cara aqui. Feito isso, pessoal, né, o produto basicamente aplica a política em real time, então a gente já tem as políticas customizadas aqui também, um diferencial, uma pincelada rápida, o produto tem integração com o DLP também, então depois eu vou dar uma pincelada com vocês aqui na parte de DLP, ó, que legal, já vem pré-definido, né, e vocês veem como é simples usar políticas customizadas ou pré-definidas para controlar a nuvem. Então a gente tem aqui o nosso OneDrive, deixei alguns arquivinhos de teste, tá bom, pessoal? Hospedados aqui, simulando arquivos confidenciais. E a intenção é a gente baixar esse cara, né? Então, selecionar aqui, por exemplo, o arquivo confidencial e dar um download, né? Simulando um usuário dentro, fora da rede, uma máquina lá no McDonald's, que tem a conexão com a internet, enfim. Onde esse usuário tiver, a intenção do CASB é fazer esse controle. Tá? Então, bacana é isso. Para upload, download, eu vou mostrar para vocês, dá para a gente chegar num nível aí de compartilhar esse arquivo, setar alguns shares, enfim, de evitar que o usuário compartilhe, dê um share nesse determinado arquivo, a gente consegue fazer por aqui também. Tá? Então, eu vou deixar aqui baixando, a intenção é que ele bloqueie o usuário no browser, olha que legal, já foi bloqueado. Então, isso sem client instalado, né? Já vai carregar o login da ForcePoint, enfim. Então, isso é muito bacana, pessoal. Estou acessando num Maczinho, não tenho nenhum client instalado na máquina, né? De CASB, nada disso. E olha os controles bacanas que a gente tem para Office 365. A gente está bloqueando um download de uma rede fora da empresa, de uma máquina que nem é gerenciada pela empresa muitas vezes, né, em tempo real. Se a gente voltar aqui, além dos dados em auditoria em tempo real que a gente viu, nós temos os incidentes na ferramenta também. Então isso que é legal, né? Além de carregar o real time, olha lá, já carregou o nosso download, e aí vocês têm aqui dentro do incidentes mais informações, aí qualquer coisa que demete numa política, ele gera um incidente bacana aqui, dizendo qual que é o usuário, a rede, enfim. Então isso é muito bacana, toda a trilha de auditoria, né? Tá aqui o nosso download já, ó. Clicando no incidente, eu tenho toda a informação, a hora, o dia, qual é o usuário, a rede, a máquina dele, o país que ele está logando, enfim, para vocês controlarem tudo que está lá em cima, né? Então, o que aconteceu? Essa nuvem é compartilhada, né? Mas ele mostra aqui, ó, um download acontecendo, ó, do IP vindo do Brasil, do desktop, isso é crítico porque a gente criou na política, esse é um log em tempo real. Se eu quiser mais informações do usuário, eu posso clicar aqui no usuário, ele faz o correlacionamento desse usuário para mim, de todos os incidentes dele, tudo que ele fez, país, ó lá, tô logando de um Maczinho no Brasil, ó, que legal. Ele já contempla aqui no timeline desse usuário, do comportamento dele dentro do Office 365, ó, e tudo que esse cara fez. Então tá aí, ó, o OneDrive download, a hora, o dia, ó, foi bloqueado em tempo real, tudo que esse cara fez tá aqui. Então é muito bacana, ó, ele logou no Teams,
ó, foi bloqueado um download integrado com o DLP também, ó, tudo que ele fez no Teams, enfim. Então, pessoal, repara que o CASB, o foco dele é esse, controlar em tempo real tudo o que está acontecendo numa aplicação em nuvem e trazer o lookup desses usuários, quais são eles, enfim. E a gente traz isso em forma de dashboard também. Então, em forma gráfica, olha que legal, a gente correlaciona aqui também quais são os usuários administradores que logaram no Office 365, sistema operacional que está acessando a nuvem de vocês, os países que estão vindo essas conexões, né? É muito bacana mostrar isso também, que é uma visão que raramente a gente acha em outra solução, né? Se a gente consegue ver aqui em tempo real. Se teve brute force para logar no 365, ataques do tipo account takeover, né? Algum usuário malicioso interno baixando muito arquivo. Então a gente consegue criar políticas de downloads massivos de dados também. Isso é muito bacana, fora do comum, né? O usuário baixar muito mais dado do que deve. Então o CASB consegue chegar nesse nível também. Então olha a quantidade de incidentes, né? Ele vai populando aí a timeline para vocês, ó, linha por linha do que esses usuários fizeram. Tudo isso olhando aqui em cima, ó, na parte de audit. Quando a gente tem audit, é proteção e monitoramento em tempo real, com bloqueio, né? Em tempo real. Então, isso é muito bacana, esses casos de uso mostrar para vocês em cima do 365, tá bom? Além disso, né, de proteção e monitoramento, a gente tem a parte do scan e dados em repouso, que eu comentei com vocês, a parte de compliance, ou seja, quais dados meus estão hospedados lá aqui no OneDrive e eles são confidenciais. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei o nosso OneDrive, novamente ele, rodei um scan atrás de dados de CPF aqui dentro. Então, eu hospedei, né, alguns dados de CPF aqui e falei, ô Caso, me dá uma varrida lá em cima e me procura dados de CPF. Então, é muito bacana, olha só, se a gente vir na parte de compliance, ele já vai demonstrar para vocês o que ele achou de dados em repouso no 365. Então, olha só, ele achou aqui, ó, 107 números de CPF. Então, clicando aqui, a gente consegue ver detalhadamente onde estão espalhados esses dados. E o principal que eu comentei com vocês, o compartilhamento. Então, olha que legal, dentro do 365, ele achou lá no OneDrive, ó, dentro dessa pastinha, né, ele encontrou aqui, ó, um PDF com 18 números de CPF, olha só, e 13 no outro, hospedado na mesma pastinha. E olha que legal, além de ele alertar isso, a hora, o dia, qual que é o arquivo, olha o compartilhamento, ó, tá para everyone, ou seja, isso é um risco muito grande. Qualquer um que logar nessa nuvem consegue baixar esse dado confidencial. Então, a parte de compliance, além de alertar os matches, onde que está o arquivo, quem que é o owner, o hash, tudo do arquivo, ele ainda diz a permissão. Então, isso é muito bacana, porque, né, clicando 2 vezes no arquivo ali, da permissão, a gente consegue ver o arquivo. O que tem de diferente aqui? A gente consegue, com o CASB, aplicar políticas aqui, quebrando esse permissionamento. Então, isso é muito bacana. Se eu identificar que um dado está exposto para everyone, eu consigo vir aqui e não, né, quebrar a permissão. Se um usuário for lá e dar um share, ele não consegue. Isso em tempo real também. Então, a gente tem esse tipo de integração, né? A gente alerta para vocês, clientes, aqui na parte de compliance, né? Todos os dados que vocês querem confidenciais, né, além de scan de dados confidenciais, eu vou mostrar para vocês rapidinho as políticas, tem scan de governança e compliance. Então, ó, PCI, RIPA para hospitais, enfim, NIST, CIS, tá tudo dentro do produto também. Então, olha que bacana como ele coloca, né, onde estão espalhados os dados, é uma visão bem bacana, né, onde eles estão aqui, ó, nas nuvens, né, e olha que bacana também, quem está compartilhando mais esse arquivo? Os usuários, ó, que vocês conseguem ver em tempo real quando o usuário dá um share também, né? Então é bacana isso daqui, essa visão que o CASB traz para vocês, além de proteger em tempo real, o que tem na minha nuvem que é confidencial eu tenho que controlar. Né? Então aqui, novamente, os incidentes, para vocês verem, e aí em cima disso, como que eu crio uma política muito simples, né, para chegar nesse nível aqui? Vocês vêm aqui em policies, muito simples, e aqui na direita vocês vão criar a política. Olha lá, adicionar uma política, dizendo o que vocês querem escanear na nuvem. Por isso que eu digo que é muito simples para o cliente final gerenciar a solução. Dá um nome aqui, Scan, por exemplo, e aqui olha as políticas prontas para vocês. RIPA para o setor hospitalar, enfim, a gente tem a parte de PII, dados pessoais aqui também, ó, CPF, SOX, PCI, enfim, muita coisa aqui já pré-definida para vocês em relação a escanear dados lá. Vocês conseguem aplicar filtros, né, schedular também, fazer o agendamento, e olha que legal isso aqui que eu comentei com vocês, mitigar. Se eu achar um dado confidencial que o compartilhamento está para everyone, olha o que vocês conseguem fazer. Quebrar o compartilhamento, ó, parcial, cria um grupo, no CASB ou no AD, e só permite esses caras compartilharem, ó, que legal. Ninguém mais vai ter que conseguir, tirando esses caras, compartilhar. Então isso é muito bacana, as ações de mitigação, quando a gente acha um dado confidencial na solução,
né? A gente só não alerta vocês, clientes, a gente alerta e toma algumas ações em cima desses caras também, né? Então a gente pode só auditar também, só modo monitoria, ou tirar, quarentenar o arquivo, tira o dado de lá, joga para dentro da empresa, né? Joga para uma área segura do OneDrive, enfim, ou tira uma cópia de segurança, tira uma cópia para, em caso de alguém deletar, em caso de alguém compartilhar e matar a nuvem, enfim, a gente tem uma safe copy. Então isso é muito bacana, as partes de remediação que vocês têm em cima da solução também. Isso tudo dentro da parte de compliance, ou seja, o produto aqui trabalha via API, não precisa fazer nada. É vir aqui na parte de Asset Governance e colocar a credencial do 365. E eu já conectei via API, já sai escaneando esses caras aqui, tomando essas ações que vocês viram. Então é muito simples trabalhar essa parte. Aqui é onde a gente configura a parte de compliance, Asset Governance. Parece técnico, pessoal, mas é simples, ó. Só colocar as credenciais, ó. Testa a conexão, né? E ele já era. Só rodar os scans. Então a gente suporta também, só dando uma pincelada, a Azure, né? A gente está falando muito de 365, mas a Azure também está aqui nas nossas nuvenzinhas. Se a gente adicionar, a gente tem controle em cima, né? Aqui, ó, Azure Console. Então, além disso, outro mundo, Microsoft aí também, que a gente integra muito bem, tem políticas pré-definidas. É a parte de Azure, tá? Então eu seleciono aqui e mostro para vocês. Então falamos, pessoal, de toda a parte de monitoramento e comportamento da solução em bloqueio em tempo real, tá bom? Falamos de scan em dados em repouso e mitigação desses dados, além de scan de governança, só dando uma pincelada, ó, que eu comentei com vocês também, tem políticas de governança, perdão, salvei aqui, mas ele vai mostrar, para mostrar para vocês a parte de dados em repouso. E a gente partir para o terceiro e último módulo da solução. Tá só mostrando aqui, ó, na parte de governance, ele vai carregar aí políticas também de mercado, PCI, NIST, SOX também tá como baseline de segurança aqui, ó, ISO, NIST. Então, vocês têm aqui também scans de compliance, ó, que legal, dentro da solução. E o terceiro e último módulo, App Discover, o módulo de Shadow IT. Esse módulo já vem na solução, né? Ele trabalha inline, ou seja, como o CASB já pega tudo que sai para a internet, ele já gera isso automaticamente para vocês. Porém, esse é um serviço que a gente faz muito aí com a Abra Software, não tem custo. Se vocês quiserem um relatório de Shadow IT, a gente precisa dos logs do firewall do proxy de vocês clientes. A gente joga aqui dentro da nuvem e ele gera um PDFzão, ó. Pois eu mostro para vocês com todas as aplicações que os usuários acessaram na nuvem. Então isso é muito bacana. Aqui, pessoal, eu peguei um exemplo básico, tá, de laboratório, com algumas informações, mas é legal explanar para vocês. Então peguei os logs do proxy, da ForcePoint mesmo de lab, que a gente usou. O que ele quer dizer aqui, ó? Aqui, infelizmente, não carregou nenhum usuário, só carregou volume de rede, mas ele diz quantidade de usuários, quantidade de aplicações em nuvem que esses usuários acessaram, quantos IPs, e a transferência de dados para a nuvem, que passou na rede de vocês. O que é bacana? Em cima dessas aplicações, de cara, o CASB já diz quais são críticas, ó. Então, se os seus usuários estão acessando aplicações que têm um alto risco, ou seja, aplicações que já foram hackeadas, que não tem um duplo fator para autenticar, que não estão hospedadas no Data Center Compliance, o CASB já lista aqui para vocês, esses caras. Pelo CASB, vocês já conseguem bloquear. Olha que legal, aqui também o acesso a esses caras, né? Se tem um proxy, um firewall também. Então isso que é bacana. Esse relatório ajuda vocês, clientes, a entender a movimentação e o acesso dos seus usuários em relação a aplicações em nuvem. E o risco que alguma delas tiver, já é populado aqui, a gente já consegue bloquear. Então esses caras não acessam mais. Além disso, a gente começa a explanar essas 31 aplicações aqui embaixo, ó. Onde elas estão hospedadas? Qual que é a categoria de cada uma delas? Olha que legal. Marketing, algumas de armazenamento, né, OneDrive, enfim, IT. Então vocês conseguem ver dessas categorias e dessas aplicações, qual que é a maior taxa de transferência? Ó, os usuários estão subindo muito dado para o OneDrive aqui, por exemplo, para o Google, para a AWS, enfim. Vocês conseguem acompanhar as transferências aqui também. E aí, pessoal, dessa 31, olha que legal, uma a uma, ó, todos os detalhes das aplicações. Estão pegando aqui uma aplicação 365, né? Clica na aplicação, vocês têm todos os detalhes dessa aplicação. Então ele vai carregar aqui o 365, onde que ela está hospedado, quantos usuários acessaram ela, quantos os IPs, volume de transferência, e a gente consegue fazer comparativos de aplicações também. Então isso é muito bacana, né? Esse é um relatório que a gente popula visibilidade para vocês clientes. Depois a gente gera um PDFzão aqui, né, com esses sumários, enfim, e apresenta para vocês. Então ele vai carregar aí, ó, que legal, 365, quantos usuários IPs,
né, um descritivo da solução. Olha que legal, ele vai dar uma nota para seis campos da solução, se ela tem um risco crítico ou não. Olha que legal, se ela está hospedada no Data Center Compliance, olha isso aqui bacana, Data Link, se já teve vazamento de dados dentro dela, se tem informações de segurança, ou seja, login via single sign-on aqui para autenticar nela, se ela suporta. Então que bacana, para cada aplicação em nuvem, vocês clientes vão ter essa visibilidade, né, uma a uma, para vocês controlarem no ambiente de vocês. Às vezes tem uma aplicação aqui com uma nota muito baixa, então vocês vão lá e bloqueiam, não é para o usuário estar acessando. Vocês vão ver também que aqui na taxa de transferência, ó, vocês homologaram o 365, por exemplo, mas está todo mundo hospedando na nuvem chinesa lá de graça. Então, o bacana do relatório do Shadow IT é isso, trazer aí uma visibilidade para vocês do que está acontecendo no ambiente, tá bom? Do lado esquerdo, vocês têm todas as aplicações, ó, para ir granularizando o que os usuários acessaram. Então isso, pessoal, vem presente na solução de CASB já, né, nesse módulo App Discover, mas é um trabalho que a gente faz fortemente aí com a Brasoft de gerar isso para vocês e apresentar depois, né, quais são os acessos dos seus usuários para a nuvem, tá bom? Com isso a gente fecha aqui os 3 módulos da solução e a gente correlaciona esses 3 módulos, olha que legal. Então na parte de Risk Summary, a gente consegue aqui consolidar, essa é uma nuvem de teste, né, que a gente usa na ForcePoint, obviamente, mas integrado com a AD fica muito legal. A gente popula os top high risk users, ou seja, os usuários mais críticos da minha empresa, para todas as aplicações em nuvem. O que esses caras estão fazendo lá em cima, com uma visão granular, então clica nos usuários, vocês também têm toda a visibilidade, ó, do que esses caras fizeram. Além disso, tudo consolidado também aqui nos incidentes, ou seja, tudo que aconteceu de match nas políticas, tudo que foi crítico, né? E nas atividades em nuvem, vocês conseguem granularizar e acessar, fazer o drill down por aqui também, pelo dia. Isso é muito bacana, porque vocês logam na console e já sabem o que está acontecendo, ó. Já sabem quem são os mais críticos, já sabem se tem incidente no dia para tratar, enfim. Aqui também, da onde está vindo meus acessos, ó. Que bacana, quais países estão acessando minhas aplicações em nuvem. A gente consegue granularizar também essas contas, ó, por país, tá aí nosso usuário logando, no dia 13/5, ó, que legal, nosso login que aconteceu agora, ó, tempo real, já sendo populado na ferramenta, então isso é muito bacana, ó, essa visibilidade em tempo real eu acho animal na solução mesmo, por país também, por geolocation, e depois vocês podem aplicar política por aqui, enfim, a gente poderia falar uns 5 dias aí da solução facilmente, tá? Então, pessoal, esses são os 3 modos da solução, a gente aborda aqui, né? Fica muito melhor, né, fazer com vocês um hands-on da solução e ficar no slide, fica muito mais claro agora tudo que a gente conversou. As integrações, olha lá, via API para scan de dados em repouso, proxy reverso, single sign-on, para trabalhar em tempo real, e eu deixei, né, depois eu vou compartilhar com o time da Brasoftware essa apresentação para mostrar para vocês uma matriz que clareia tudo que a gente conversou. Ou seja, quais são as funcionalidades do CASB e quais são os módulos que atendem essa funcionalidade. Obviamente, a gente sempre recomenda a suíte, né? Por quê? Porque trabalha com dados em tempo real e também com dados em repouso. Então, a gente bloqueia e monitora em tempo real e também escaneia a nuvem de vocês. Então, eu deixei aqui na apresentação também os módulos e as features de cada produto, tá bom? Que a gente consegue controlar aqui para apresentar para vocês. E também uma matriz de casos de uso, né? Como que funciona aí de ponta a ponta o que tem dentro do CASB, que a gente consegue controlar em português, enfim, né? Direto ao ponto também, para mostrar para vocês aí alguns diferenciais do nossa solução de CASB que a gente tem, tá? Pessoal, terminei acho que 5 minutinhos, perdão, Dani, Anderson e Luizão, antes do tempo. Vou abrir aqui para perguntas e respostas, vou dar uma rápida pincelada antes disso, só no DLP e no Proxy, onde que a gente consegue controlar também o nosso foco principal para Office 365 e também no Firewall, muito bacana porque a gente trabalha isso em conjunto. Então, na nossa solução de DLP, só voltando rapidinho aqui, mostrando para vocês a integração, a gente vai prevenir o vazamento pro OneDrive, qualquer upload que fizer aqui, é um dos próximos painéis aí com a Brasoftware, por isso que eu só estou dando uma pincelada, a gente vai fazer demo disso, no mesmo formato, tá bom? Mas a gente consegue evitar isso, e o nosso diferencial é a integração com o CASB, ó. Com isso, qualquer download que o usuário fizer, a gente joga para o DLP inspecionar se é confidencial ou não também. Então isso é muito bacana, esse é um dos casos de uso que a gente consegue pincelar com vocês. O segundo, toda a parte de web, então controlando os acessos que foi para a internet, né, no Office 365, 8443 aí puro, na parte de proxy,
Então, controlando a conexão, categorizando em tempo real, categorizando a segurança dessa conexão em tempo real, monitorando qualquer tipo de download com o sandbox. Então, se o usuário entrar no OneDrive aqui e baixar um dado, né, um malware que porventura hospedaram, um keylogger, enfim, a gente consegue inspecionar isso em tempo real com a nossa solução de proxy, tá bom? E gerar um dashboard para vocês também do que aconteceu mesmo fora da rede, enfim, com o proxy na nuvem. Tá? E o Firewall também controlando os acessos para o Office 365, fazendo a inspeção, conexão de SSL dessas conexões, né? HTTPS Inspection, ou seja, abrindo essa conexão e vendo o que o usuário está postando, se é crítico, jogando para uma sandbox, jogando para um DLP inspecionar, enfim. Então, um dos próximos fóruns também vai ser esse cara aí. Só estou dando uma pincelada com vocês do que está por vir aí, sempre focado com a Abra Software aí, proteção para Office 365 e afins, tá bom? Então, pessoal, vou abrir 4 minutinhos antes aí, perdão, para perguntas e respostas. Feedback de vocês também, fiquem à vontade para comentar aí o que vocês acharam, se atendeu a expectativa. Se o estagiário aqui não mandou bem para voltar a outro lugar, enfim, fiquem à vontade. Gostaria só novamente de aproveitar e agradecer muito aí Anderson, Daniel, Luiz, obrigado pela grande força aí, time Bra Software, pela janela aí, muito gratificante para mim participar aí desse webinar com vocês. Muito obrigado novamente. Excelente, Romares. Parabéns por mais uma grande apresentação. Teve uma movimentação muito legal aqui. Eu queria agradecer ao público. Surgiram bastante perguntas, isso é muito bom. Antes de eu trazer as perguntas, se você quiser, Romares, colocar novamente na tela do QR Code, para quem não teve a oportunidade de escanear, poder fazer isso agora, se não for te atrapalhar, claro. Imagina. Lembrando, pessoal, que o link dessa apresentação, dessa gravação, ele será disponibilizado no mesmo link que vocês já utilizaram para a inscrição. Então, nós vamos enviar essa apresentação novamente, mas é interessante que vocês façam o escaneamento desse QR Code para nos acompanhar com relação aos outros conteúdos. Romares, eu vou trazer algumas perguntas aqui que foram bem interessantes e agradecer ao público. Vou começar pela pergunta do Davis, é uma pergunta bem interessante, que é o seguinte: com relação ao CASB, qual o prejuízo em termos de banda de dados da empresa? Bacana, excelente pergunta, hein? Vamos lá, para o CASB, em relação à latência, a gente não costuma enfrentar problemas, tá? Porque assim, a gente não vai tratar todas as conexões que forem sair da empresa, tudo que for internet. No caso do CASB, a gente vai controlar somente aplicações em nuvem que vocês, clientes, quiserem controlar, né, monitorar e bloquear, como a gente viu, em tempo real. Então, por isso que não costumamos enfrentar, né? A gente tem muitos clientes no Brasil já utilizando a solução, não costumamos enfrentar problema de latência por esse ponto, por controlar aplicações específicas e de redirecionar somente o tráfego dessas aplicações para a nossa nuvem, tá? E a gente trabalha de nuvem para nuvem também. Então, muita coisa que a gente controla não precisa validar na máquina do usuário nada. Qualquer ação que ele tomar lá em cima, a gente já utiliza, né? A ForcePoint é o player mais premiado aí por data centers, né? É o player que mais tem pods no mundo, mais tem alta disponibilidade em data centers, players de cibersegurança, né? Que mais tem data centers em H no mundo. Então a gente tem, obviamente, hospedado no Brasil, enfim. Então, pessoal, o problema de latência quanto o CASB, pela experiência que eu vi, que eu peguei com os clientes de POC, implementação, ele é basicamente nulo, tá? O proxy seria um ponto interessante da gente abordar nesse ponto, né? O nosso proxy na nuvem também trataria muito bem isso. Porque a gente está hospedado aqui localmente também, e aí o proxy já ia filtrar todo esse tráfego web, também sem gerar latência por estar hospedado no Brasil. Então, excelente pergunta aí em relação à latência. Muito obrigado aí pela pergunta e pela participação. Obrigado, Romares. Tem mais uma pergunta do Jódica. Eu consigo controlar o acesso ao SharePoint online? Sim, você consegue, tá bom? Isso tá dentro do 365 lá. Depois eu abro aqui, você consegue controlar todo o acesso dentro do SharePoint Online com essas políticas que a gente viu, inclusive, em tempo real. Bloqueando um download do SharePoint, um compartilhamento de um link lá dentro, o DLP pegando upload. Então consegue tranquilamente, com a solução de CASB, fazer todos os controles dentro do SharePoint. Ele já está mapeadinho na solução. Perfeito, Romares. Nós temos uma pergunta anônima, mas que é bastante interessante no ponto de vista de mercado, que é o seguinte: qual o diferencial do portfólio da ForcePoint com relação aos concorrentes?
Poxa, excelente pergunta também. Vamos lá. Eu colocaria alguns diferenciais, pessoal. Primeiro, é um diferencial aí bacana, como eu comentei com vocês, a parte humana e a parte de Behavior Analytics. A ForcePoint, né? Não adianta o cliente gastar 100 milhas de dólares e o usuário clicar num link malicioso. Então, muito bacana a gente monitorar o comportamento desses caras. Por exemplo, se eles estão insatisfeitos com o trabalho, pode vir um potencial vazamento, enfim, informação para terceiro, sabotagem. Então a gente monitora, a gente nasceu fazendo isso, entendendo o comportamento desse cara, colocando a pessoa em primeiro lugar, obviamente com soluções de cibersegurança monitorando isso, e essas soluções municiando o nosso portfólio, como já está no DLP, como vai vir para o CASB, enfim, né? Tem alguns lançamentos aí que eu vou comentar com vocês ao longo dos nossos webinars aí com a Abra Software, que é a gente soltar a solução de monitoramento, já estamos soltando, na verdade, né? A solução de Behavior Analytics com Fit, ou seja, monitorar comportamento e gravar a sessão na nuvem com o cliente instalado. Então isso é muito, muito bacana, eu colocaria isso como um dos principais diferenciais. Outros, integração. Né? Integração de DLP com CASB nativa, a gente tem integração agora do Firewall com Proxy, chamado Direct Connect, muito bacana. Em 2 cliques a gente tem integração de Firewall e Proxy no ForcePoint, já cria os roteamentos, já faz tudo automático. Esse é um diferencial muito bacana. A partir do Fit, também a gente não tem concorrência no mercado para essa solução anti-sabotagem que eu comentei com vocês. A gente está pincelando para apresentar futuramente aí também. Então tem bastante diferencial, mas o ponto humano é algo que eu, sinceramente, vim conhecer mais na ForcePoint mesmo e achei muito bacana a tendência da empresa em relação a isso. Né? Nasceu fazendo isso e bate fortemente nessa tecla e a gente vê o mercado aderindo, né? RSA Conference, o próprio evento da ForcePoint esse ano, quem palestrou foi os caras do Gartner, falando que a gente está bem aderente à estratégia deles, então muito bacana. Essa parte humana aí eu colocaria, Anderson e pessoal aí que questionou como os diferenciais, tá bom? Muito bom, Romários, obrigado. Apenas para reforçar, pessoal, a live ela vai ficar disponível para vocês, o conteúdo, em até 24 horas. Então aguardem aí que a gente em breve já vai estar disponibilizando. Um ponto interessante aqui, Romários, teve bastante elogio com relação à demo. Então a gente replica os parabéns para você e agradece ao público por ter interagido e ter gostado do tema. As outras perguntas que nós tivemos, nós responderemos individualmente depois, logo após a apresentação. E nós gostaríamos de reforçar aqui o e-mail para que vocês entrem em contato conosco, que é forcepoint@brasoftware.com.br. Vou repetir, pessoal, forcepoint@brasoftware.com.br. Bem fácil. Através desse e-mail, vocês vão interagir com o nosso time técnico, nosso time comercial, e nós podemos evoluir aí para uma POC, uma demo das soluções, ou afunilar o portfólio junto com vocês. Eu vou encerrar aqui, agradecer a todos pela participação e pedir para que vocês continuem nos acompanhando, porque em breve nós lançaremos novos conteúdos e a participação de vocês é extremamente importante. Muito obrigado, tenham um ótimo dia, uma ótima quarta-feira e um grande abraço, pessoal. Obrigado, Romários, obrigado a todos. Obrigado, Anderson, obrigado, time Brasoftware. Muito obrigado, pessoal, aí pelo feedback, esse estagiário que vos fala, e vamos para os próximos aí juntos. Obrigadão, viu? Grande abraço.